Hoje eu vou estar comparando os 4 caças de quinta geração que estão em serviço, mas vou estar comparando numa ótica mais realista, enquanto um realmente é melhor que o outro. Existem vários outros vídeos comparando esses caças, mas eles sempre olham com uma ótica mais generalizada, comparando números como tamanho, peso, combustível. Embora essas informações sejam sim interessantes e úteis, elas só arranham a superfície do que é necessário para compreender esses caças. No final do vídeo, vou dar a minha opinião qual caça eu acho que teria mais chances de ganhar, simulando combates dogfight e também combates além do alcance visual. Antes de começar, preciso esclarecer o que é furtividade, o principal fator que define um caça de quinta geração. Furtividade não é a invisibilidade ao radar. Um caça furtivo vai ser sim detectado pelo radar. O objetivo da furtividade é atrasar e dificultar o máximo possível essa detecção. A furtividade também não consegue ser eficiente para todos os tipos de radar e todas as frequências. Por isso, o foco dela será principalmente em frequências de radar que são eficientes em guiar mísseis. Dito isso então, qual vantagem um avião furtivo teria sobre um avião convencional? Digamos que 2 aviões convencionais consigam se ver a cerca de 50 km, que está dentro do alcance máximo de um míssil de médio alcance. Se um desses aviões for furtivo, ele só poderá ser detectado perto dos 20 ou 10 km. Ou seja, o avião furtivo vai poder atacar bem antes do avião convencional, enquanto o avião convencional vai ter que se defender e não vai ter tempo para atacar. Uma vez que essa distância chegue abaixo dos 10 km, a potência do radar do avião convencional será forte o suficiente para ver o avião furtivo. Vale a pena mencionar que é impossível a furtividade funcionar em todos os ângulos, por isso ela vai ser melhor otimizada quando vista de frente. Começar então falando do Raptor em manobrabilidade. Foi feito pensado em superar qualquer possível oponente que existisse na época. O Raptor é extremamente manobrável, consegue fazer curvas muito fechadas, tem um controle muito bom e conta com um vetoramento de empuxo para cima e para baixo. Foram feitos exercícios de dogfight e um dos oponentes contra o Raptor foi o Eurofighter Typhoon, um caça com melhor relação de área de asas e peso e melhor reação de empuxo com o peso também. O Eurofighter conseguiu 4 vitórias e o Raptor 5, ou seja, mesmo o Eurofighter tendo esses indicadores melhores, não foi o suficiente para conseguir o melhor placar final, provando a capacidade de manobrabilidade muito alta que o F-22 tem. Vou dar a nota final de manobrabilidade para o Raptor de 5 de 5. Velocidade. A velocidade alta é essencial para a vitória quando o assunto é combates a longo alcance. Mísseis disparados de uma aeronave que está muito rápida será muito mais eficiente, terá mais alcance e mais letalidade. E na defesa, mísseis terão muito mais dificuldade e muito menos alcance ao tentar atingir alvos que estão muito rápido, ou seja, a velocidade então vai ser essencial para o ataque e para a defesa. Carregar os armamentos externamente e tanques de combustível vão agir como freios. Por exemplo, o F-15 a 10 mil metros de altitude consegue ser um dos caças mais rápidos do mundo e atingir Mach 2.5. Mas adicionando os mísseis, a velocidade máxima dele pode ser reduzida para Mach 1.5 ou 1.3. Não só o F-22 Raptor, mas todos os caças de quinta geração vão ter essa vantagem de carregar os mísseis internamente e poder manter uma velocidade mais alta nos combates. O Raptor consegue quebrar a barreira do som e manter Mach 1.6 sem o uso de pós-combustores. Pós-combustores aumentam muito o empuxo do avião, mas consomem uma quantidade exuberante de combustível e reduz completamente o alcance do avião. Nota final velocidade também é 5 de 5. Furtividade. Com o RCS, ou seja, o tamanho em área que o Raptor aparece no radar, declarado pela fabricante em apenas 1 cm², provavelmente quando visto completamente de frente, o Raptor tem uma furtividade muito eficiente. Visualmente, o Raptor também nos comprova isso. Elementos como acabamento muito suave, todas as placas serrilhadas, ângulos que não refletem na mesma direção que veio, o motor fica completamente escondido quando visto de frente e também alinhamento de todos os ângulos da aeronave. A furtividade do Raptor é excelente, ele até hoje é considerado o avião mais furtivo que existe. Furtividade ganha nota 5 de 5. Armamentos. Ele carrega a mesma quantidade que um F-15C, 8 mísseis, sendo 6 de médio alcance, 2 de curto alcance. Esses mísseis são bem comprovados e usados no mundo todo, sendo suficientes para o papel que o Raptor foi desenvolvido. Ele também conta com um canhão rotatório calibre 20 mm interno, que se esconde quando não está sendo usado para não comprometer a furtividade. Em armamentos, o Raptor não fica atrás de caças de quarta geração, por isso ganha nota 5 de 5. Considerações finais, o Raptor pode ser considerado um dos melhores caças já feitos. A grande desvantagem dele é o preço, por isso ele foi cancelado bem antes do que o previsto.
com cerca de 200 unidades produzidas, já com data de aposentadoria. A exemplo da sua eficiência ao longo alcance, contra o mesmo Eurofighter Typhoon citado anteriormente, eu cito o Eurofighter porque ele é facilmente um dos melhores caças de quarta geração, ele é simplesmente incrível em tudo. Enfim, o Raptor conseguiu um placar de 6-0 a combates de longo alcance contra o Typhoon, provando que ele é muito eficiente e muito acima dos caças de quarta geração. F-35. Antes de manobrabilidade, eu vou falar de um dos pontos que só o F-35 tem e que vale a pena ser considerado quando falamos dele, que é a tecnologia. O F-35 tem uma das melhores e mais completos sistemas de fusão de sensores. Ele conta com sensores de diferentes tipos que cobrem 360 graus em torno do avião. O computador de bordo dele consegue gerenciar as informações desses sensores e dar uma consciência situacional sem igual para os pilotos. Ou seja, até um avião sensacional quanto o Raptor será facilmente abatido e relativamente inútil se o piloto não souber de onde vêm as ameaças, por onde se defender, como atacar, onde estão os alinhados, enfim, não ter uma consciência situacional no campo de batalha. O trabalho do piloto de achar o inimigo, defender, causa estresse e também cada uma dessas tarefas tem um tempo de reação. O F-35 mastigando essas informações para o piloto, pode até parecer que não, mas é sim uma vantagem muito grande, que até onde a gente sabe, nenhum avião faz igual a ele. Manobrabilidade. O F-35 foi feito com uma agilidade suficiente para o propósito dele, mas ele não tem destaque nenhum no quesito manobrabilidade. O motor dele, embora seja muito potente e equivala quase aos 2 motores do F-15, sem o pós-combustor, por ser apenas um motor não dá muita vantagem para o F-35. Quesito manobrabilidade, ele vai ganhar a nota de 2 de 5. Velocidade. Ele não é capaz de quebrar a barreira do som sem os pós-combustores e atinge uma velocidade máxima de cerca de Mach 1.6. O motor dele oferece um empuxo muito grande em baixas velocidades, mas não oferece aquele empuxo tão grande em velocidades altas. Isso é uma questão de design porque ele tem uma variante que decola na vertical. Dado ser o avião mais lento aqui dessa lista, vou dar a nota a ele de 2 de 5. Furtividade. Sendo feita pela mesma fabricante do F-22, com tanta experiência em aviões furtivos, o F-35 tem sim uma furtividade muito eficiente. Porém, ela não chega ao nível do F-22, eles não colocaram aquele esforço excepcional a ponto de fazer o caça mais furtivo que existe, e sim pensar em fazer algo que seja relativamente barato e que tenha relativamente uma eficiência boa. Por isso, no quesito furtividade, ele vai ganhar nota 4,5 de 5. Armamentos. Ele pode carregar somente 4 mísseis de médio alcance dentro dos seus compartimentos internos, o que é metade do que o F-22 consegue. Mísseis de curto alcance pode ser carregado na ponta das asas somente, e não internamente, mas esses mísseis são desenvolvidos unicamente por F-35 e podem ser disparados completamente para trás, travados de um alvo graças aos sensores modernos do F-35. Eles, embora sejam externos, também possuem revestimento furtivo, eles não comprometem tanto assim a furtividade do F-35 quanto a outros mísseis carregados externamente, por isso eu vou incluir eles aqui. Quanto a canhão, somente a versão A tem um canhão interno. A versão B e C precisam de um módulo externo para ter canhão. Isso deve afetar um pouquinho a furtividade deles. Quesito armamentos, ele vai ganhar a nota 3 de 5, por não ser destaque, sei lá, aquela coisa que é mais ou menos eficiente. Considerações finais. O F-35 se provou, apesar de tudo, um caça bastante eficiente. Nos exercícios de bandeira azul e vermelha feitos nos Estados Unidos, ele tem uma taxa de mortes e de kills de 20 para 1, o que é muito grande e que justifica um alto preço dele em relação a caças de quarta geração. Os problemas dele são relacionados aos testes. Os testes deles foram pensados em ser reativos e não preventivos. Isso causou que diversas variantes em diversos países tivessem diversos tipos de problemas, que nem todos eles foram resolvidos, ou então foram resolvidos muito tarde. Somente hoje, em 2022 ou 2023, que esses caças conseguem ter uma boa reputação. Outra desvantagem é que ele não tem os aspectos de força bruta, como manobrabilidade, velocidade, quantidade de armamentos, tão grande quanto o caça. Em vez disso, ele é focado na tecnologia. Mas outro ponto forte é que ele serve muito bem como caça furtivo para fazer qualquer tipo de missão. Isso é muito atrativo para os países comprarem ele, e por isso ele está com perto de 1.000 unidades fabricadas e usadas no mundo todo. Vamos falar agora do chinês J-20, manobrabilidade. Vários caças com esse formato de delta invertidos têm uma excelente reputação em manobrabilidade, incluindo o próprio chinês J-10, o Eurofighter Typhoon, o Mirage, o Rafale,
o Gripen, todos eles são excelentes em algum aspecto da manobrabilidade. Porém, o J-20 claramente é uma exceção. Embora ele tenha canards muito grandes, eu suponho que esses canards sejam meramente para dar algum controle, visto que as asas deles estão posicionadas bem lá atrás. E tem uma área muito pequena em relação ao tamanho do avião. É evidente que os chineses não se preocuparam em fazer o J-20 ser algum destaque em quesito manobrabilidade e nem se preocuparam com ele se envolver a combates a curto alcance, visto que nem sequer canhão ele possui. Caso tenha alguém que discorde, vale lembrar que nos shows aéreos do J-20 não é possível ver ele realizando nada que outro avião não tenha realizado antes. Ele apenas faz manobras muito baixas e mantém um ângulo de ataque também muito baixo o ângulo todo. Nota 1 de 5 para manobrabilidade. Velocidade. Embora tenha projetos para motores que consigam fazer ele quebrar a barreira do som sem o pós-combustor, com os motores atuais isso ainda não foi possível. Então ele não é nenhum destaque no quesito velocidade. Mas ainda assim ele alcança uma velocidade máxima decente se comparado a aviões de quarta geração, por isso a nota é 4 de 5. Armamentos. É capaz de carregar 4 mísseis de longo alcance e 2 mísseis de curto alcance, tudo internamente. Porém, não há como saber de verdade qual a eficiência que esses mísseis chineses têm. E também, mesmo que os mísseis sejam de longo alcance, vai ser limitado pelo radar, que é sabido que não é lá tão potente assim no J-20. Nota interrogação de 5. Furtividade. É muito difícil determinar ou então estimar um RCS para o J-20. De acordo com o que podemos ver visualmente e também dentro de simulações feitas sobre esse caça, ele possui uma furtividade muito eficiente. Podemos ver todos os pontos positivos da furtividade que vemos no Raptor nele, como o alinhamento de todos os ângulos, um formato geral que evite ângulos que consiga refletir radares diretamente na direção que foi emitida, todas as placas sendo serrilhadas. O único defeito visual está nos motores, que têm um formato convencional que provavelmente afeta um pouco a furtividade. Vale a pena citar aqui que muita gente diz que ele não pode ser furtivo por conter canards, que são essas asas pequenininhas frontais que se mexem para fazer a movimentação do avião. O argumento deles é que esses canards durante o voo vão sempre estar em movimento, ou então sempre pensar algum ângulo, de modo que eles vão fazer algum ângulo ali que vai comprometer a furtividade. Isso é sim verdade, mas porém vai ser ângulos tão limitados que eu posso dizer com uma certa certeza que não vai comprometer a furtividade do avião como um todo. Em vez disso, podemos duvidar da furtividade. Na prática, enquanto os chineses souberam fazer um formato que é furtivo e também da qualidade de construção do J-20. São duas coisas que a gente não pode dizer e que comprometeriam completamente a eficiência da furtividade dele. Devido à falta de informações, não é possível dar uma nota sólida quanto à furtividade do J-20. Ela pode variar desde 1 até 4,5. Fica difícil dar construções finais sólidas de um avião que a gente tem tão pouca informação. Houveram encontro em águas internacionais perto da China entre AWACS, que é um avião radar grandão, e F-35s. No final desse encontro, o general estava impressionado com o J-20 e que eles não foram capazes de ser detectados em uma distância que dê um tempo de reação útil, provando que o J-20 tem sim alguma eficiência no seu stealth, embora a gente não saiba exatamente qual é. Su-57. Manobrabilidade. É possível que o Su-57 seja o avião com melhor manobrabilidade já feito. Visualmente a gente vê que o próprio corpo dele fornece uma sustentação, ele tem as asas muito grandes, superfícies aéreas enormes, vetoramento de impulso 3D. Esse avião provavelmente controla os ângulos de ataque de forma que ele quiser, tem total controle sobre o nariz do avião, por isso deve ser um dos melhores manobrabilidades já feitos. Combinado com o R-74 de curto alcance, esse avião seria extremamente letal a curta distância. Nota 6 de 5 para o Phelan. Com o motor atual, ele não é capaz de supercruzeiro, mas o novo motor promete um supercruzeiro de Mach 2. Nota 4 de 5 para o Phelan. Armamentos. Ele pode levar um total de 6 mísseis de médio alcance e 2 mísseis de curto alcance, ou 2 mísseis de longo alcance, 3 mísseis de médio e 2 mísseis de curto alcance. Ele também tem um canhão 30mm clássico de aviões russos que fica escondido quando não está sendo usado. Ele é dentre os caças de quinta geração, o avião com radar mais potente, combinado com os mísseis de longo alcance dele, ele promete cumprir a função também de interceptador, além da função de caça. Como não é possível definir a real eficiência dos mísseis russos, ele também vai ganhar uma nota interrogação de 5. Furtividade, declarado pela Sukhoi como sendo de 0,1 metros quadrados. Essa medida é gigante, 1000 vezes maior do que a do Raptor. Como medida de comparação,
Vários aviões de quarta geração modernos, como o Gripen F-18, têm essa medida de 0.1. O Eurofighter Typhoon, citado anteriormente, tem 0.05, quando visto de frente. Por isso, uma medida de RCS muito grande para um avião considerado furtivo. Visualmente, é mais fácil falar onde ele é furtivo do que onde ele não é furtivo. Ele é furtivo quando ele evita ângulos redondos, evita que forma uma angulação entre a bolha e a fuselagem e também alinha os ângulos das asas. Algumas falhas críticas na furtividade dele que podem ser observadas. Existem muitas entradas e saídas de ar convencional que podem refletir radar em todas as direções. Todas as placas da fuselagem dele são quadradas e não serrilhadas. As placas quadradas emitem um radar em todas as direções. É possível ver a entrada de ar dos motores quando o avião está sendo observado completamente de frente, fator que compromete completamente a furtividade. Existe uma divisão entre a bolha e a fuselagem e também não tem aquele material anti-radar em volta da bolha, o que compromete com certeza a furtividade. Olhando de baixo, de cima ou dos lados, a gente vê vários pontos e que os ângulos podem ser refletidos, formatos redondos, formatos que não são de aviões furtivos. Além disso, os Sukhois costumam ter um detector de calor que fica na parte frontal. No Sukhoi 57, ele é redondo e reflete em todas as direções, e a tratativa para isso é que quando ele não está sendo usado, ele é coberto, mas descoberto, ele compromete completamente qualquer furtividade que esse avião tenha quando observado de frente. Outro problema, mas esse problema é temporário, é no acabamento. Você vê parafusos, gritas nas divisões da placas, várias imperfeições que comprometem completamente a furtividade de um avião. É esperado que nas versões de produção esse acabamento tosco seja substituído por um acabamento suave e que absorva radar. Dito isso, é bem provável que a furtividade do Su-57 não seja eficiente e que ele seja detectado a distâncias maiores do que o alcance máximo dos mísseis, ou seja, ficando uma furtividade completamente sem ponto e ganhando uma nota 1 de 5. Considerações finais. A única defesa que o Su-57 vai ter contra ataques de longo alcance são de bloqueadores de radar, ou SMs. Esses recursos também são disponíveis de caça de quarta geração. Então, é difícil dizer que o Su-57 é um caça de quinta geração eficiente. Outro problema também é que existem muito poucas unidades e elas são exclusivas da Rússia. Eles sempre fazem voos, mas mantêm ele muito longe da frente de batalha. Então, o que esse avião tem de bonito e interessante, ele também tem de propaganda russa. Antes do desenvolvimento do projeto, a Índia era responsável por comprar uma parte significativa desses caças. Porém, quando o protótipo ficou pronto, a Índia viu que esse avião não cumpriu o requisito mínimo de um avião furtivo e por isso desistiu de comprá-los. Vou mostrar então o placar final de como ficou as pontuações que fiz nesse vídeo e quais são as chances de ganhar. Vou estar mostrando nesse gráfico aqui que eu acho. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Canal focado em aviação. Eu faço jogos aqui num simulador muito antigo que roda em qualquer PC. Vale a pena dar uma conferida. Se inscreva e deixe o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.